Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Liam Carter, de 12 anos, era o tipo de garoto que quase passava despercebido. Magro, pálido, sempre vestido com roupas largas, como se tentasse se esconder no tecido. Seu cabelo castanho, muitas vezes bagunçado, escondia parcialmente a testa, e seus olhos cinzentos constantemente evitavam chamar a atenção. Ele passava os dias lendo, não os livros que outras crianças liam, mas enciclopédias, romances clássicos. Livros antigos de estratégia que ele discretamente pegava emprestado da biblioteca pública. Sua voz era suave, quase imperceptível. E quando um professor lhe fazia uma pergunta, ele respondia brevemente, sem nunca levantar a voz. Na Brookhaven High School, ele deslizava como uma sombra entre os alunos, invisível para os adultos, transparente para os supervisores, mas não para os valentões. Jason Miller, Mike Connors e Tyler Harris. 3 nomes que faziam mais de um aluno de Brookhaven estremecer. Eles não eram apenas maldosos, eram calculistas. Jason, o líder, era alto, loiro, com um sorriso malicioso e olhos frios. Mike era o maior, do tipo que gostava de estalar os punhos enquanto observava os outros se afastarem. Tyler era o mais furtivo. Não batia com frequência, mas sabia encontrar as palavras certas para humilhar, para apunhalar com frases. Eles formaram um triângulo de terror, e seu alvo favorito era Liam. Não passava um dia sem que o submetessem a algum tipo de provação. Nos corredores, o encurralavam entre 2 armários enferrujados, batendo o peito contra o dele, sussurrando palavras carregadas de veneno em seu ouvido. Você se acha mais inteligente que a gente, Carter? Vamos te ensinar sobre a vida real. No refeitório, esperaram que ele se sentasse sozinho a uma mesa antes de se aproximarem e derrubarem sua bandeja. Leite derramou em seu colo, maçãs caíram no chão e gargalhadas irromperam ao seu redor. Ele limpou tudo sem dizer uma palavra, sob o olhar indiferente dos adultos, como se não importasse. Pegaram seu lanche, jogaram pedaços de papel molhado em sua nuca, rabiscaram insultos em sua mochila com canetas permanentes. Um dia, uma quinta-feira particularmente escura, o encurralaram atrás da sala de manutenção. Jason lhe entregou um pedaço de giz. Coma isso, Carter. Coma ou vamos te pendurar de cabeça para baixo no vaso sanitário. Liam pegou. Devagar. Sem chorar. Ele mastigou o giz até seus dentes triturarem o pó seco, enquanto riam como hienas. Mas ele nunca falou. Ele nunca implorou. E toda vez que chegava em casa com os olhos vazios, as roupas amassadas, subia para o quarto, trancava-se e escrevia em seu caderno. Não o que sentia, mas o que observava. Seus hábitos. Suas fraquezas. Seus ritmos. Ele anotava tudo. Porque Liam não era apenas uma criança quieta. Ele era lúcido. E paciente. Ele não respondeu não por medo, mas porque sabia de algo que ninguém em Brookhaven sabia. Algo que aqueles 3 tiranos nem conseguiam imaginar. A mãe dele, Natalie Carter, trabalhou na Colher Enferrujada, um pequeno restaurante à beira da antiga Rota Estadual 74, onde caminhoneiros paravam para tomar um café quente e comer um sanduíche de pastrami. Era um lugar modesto, com luzes neon cansadas e paredes decoradas com placas de carros antigos, onde a garçonete sabia o primeiro nome de cada cliente. Para todos, Natalie era uma mulher discreta, eficiente, sempre pontual. Usava o cabelo castanho claro preso num coque simples, o avental azul sempre limpo, apesar das horas que passava correndo entre as mesas. Sorria sem exageros, ouvia sem fazer perguntas e sempre saía com um obrigada num tom de voz suave, quase distante. O que ninguém sabia era que essa voz já havia dado ordens mortais. Natalie morava em uma pequena casa afastada do centro da cidade, no final de uma rua tranquila e arborizada. Um refúgio de paz, parecia. O gramado era bem cuidado, as venezianas sempre fechadas. Mas o que os vizinhos não notaram foi o que garagem, sempre trancada. Sem janelas. Sem acesso fácil. Protegida como uma fortaleza. Era ali que estava seu mundo real. Porque naquela época Natalie Carter não se chamava Natalie. Ela era Agent Nova. Seu codinome na unidade clandestina Echo 7, um grupo não oficial de forças especiais operado pelo Departamento de Defesa, mas independente de qualquer jurisdição pública. Os membros do Echo 7 não existiam nos bancos de dados. Suas missões eram registradas apenas em papel, em cofres multiclassificados. Nova era melhor. Treinada em Fort Bragg e depois enviada para Langley, ela recebeu um treinamento que poucos humanos na Terra haviam recebido: incapacitação silenciosa.
Manuseio de todas as armas de fogo, tortura psicológica, disfarce e infiltração em território hostil. Ela podia matar com uma simples caneta esferográfica, estrangular um homem com uma corda de pular ou incapacitar um guarda armado com uma colher de lanchonete. Ela podia dissolver uma identidade, criar uma vida falsa, convencer um líder rebelde de que era sua irmã. Ela falava 6 línguas. E fazia tempo que não sonhava. Por 19 anos, ela serviu sem questionar. Da selva colombiana às passagens subterrâneas de Damasco, ela lutou contra inimigos invisíveis, enfrentou traição, morte e solidão. Ela carregava as cicatrizes em seus braços e muito mais em seu coração. Depois veio essa missão. Leste Europeu. Uma operação clandestina para resgatar um químico bioterrorista de uma área instável. O que deveria ser uma captura rápida se transformou em carnificina. Alguém os havia traído. Homens que ela conhecia há 10 anos foram mortos a tiros como se fossem caça. Uma bomba explodiu na estrada, jogando-a contra uma parede. Sua clavícula foi estilhaçada. Seu ouvido esquerdo perdeu a audição. Por 3 dias ela sobreviveu sozinha nas montanhas, caçada como um animal ferido. Quando o helicóptero finalmente chegou para resgatá-la, ela era um fantasma, quebrada, esvaziada. Naquela noite, olhando para os corpos de seus companheiros de equipe em sacos pretos, ela entendeu. O país que ela protegeu não protegeu seu povo. Ela entregou a arma, rasgou os papéis e desapareceu. Ela queimou seus passaportes, cortou toda a comunicação. Ela criou uma nova identidade, uma história falsa, um novo nome. Natalie Carter, garçonete, mãe solteira. Ela se mudou para um estado remoto, onde ninguém a reconheceria, onde ninguém faria perguntas. Comprou uma casa modesta e deu à luz Liam, a única razão pela qual ela ainda respirava. Mas você não pode apagar 20 anos de instintos. Naquela noite, o silêncio na casa de Natalie era denso como neblina. Liam estava no banheiro, escovando os dentes como fazia todas as noites. O espelho estava embaçado com o vapor da água quente. A luz fraca do teto revelava seu corpo pequeno e cansado curvado sobre a pia. Natalie estava andando pelo corredor carregando uma cesta de roupa suja quando viu algo que a fez hesitar. Um hematoma roxo marcava a parte interna do braço de Liam, logo acima do cotovelo. Um golpe limpo circular. Não um choque acidental contra a parede. Não uma queda. Ela parou em silêncio e depois deu um passo para trás, lentamente. Liam, quem fez isso com você? Ela perguntou com a voz perfeitamente calma. A criança deu um pulo. Imediatamente puxou a manga do pijama, como se pudesse apagar a verdade. Evitou o olhar dela. Ninguém, murmurou ele. Esbarrei em alguma coisa na academia. Natalie não respondeu de imediato. Ela o encarou. Seu olhar, treinado para ler rostos, para decifrar as microexpressões mais fugazes, leu nos olhos do filho toda a verdade que ele tentava esconder. Pupilas dilatadas. Ombros tensos. Tom de voz muito rápido, muito preparado. Ele estava mentindo. E estava assustado. Mas ela não o apressou. Aproximou-se silenciosamente e colocou a mão em seu ombro. Certo, ela disse simplesmente. Tenha cuidado da próxima vez. Ele assentiu, aliviado por ela não ter insistido no assunto. Mas ela, no fundo, já havia dado o próximo passo. Seu cérebro havia se ativado como se estivesse em uma missão. Sua respiração desacelerou. Aprofundou. Sua mente analisou. Comparou. Avaliava. Lesão recente. Corte. Área não visível. Criança retraída. Provável assédio. Alvo recorrente. Ela dormiu pouco naquela noite. E quando fechou os olhos, seus sonhos estavam cheios de memórias que ela pensava estarem enterradas. Jovens recrutas chorando nas trincheiras, corpos abandonados na neve. Rostos congelados de medo. No dia seguinte, ela discretamente mudou sua agenda no restaurante. Ninguém questionou. Ela era conhecida por ser confiável e raramente faltar. Às 14h45, ela estava estacionada em seu antigo Chevrolet Impala, meio escondida atrás de um caminhão de entregas. Nos arredores da Brookhaven High School, óculos escuros pousados no nariz, ela observava. Conhecia os pontos cegos, as áreas sem supervisão, os lugares onde a supervisão escolar era frouxa. A quadra de basquete desativada atrás do ginásio. Perfeito. As crianças começaram a sair. Risadas. Mochilas. Calor primaveril. E então ela ouviu. Liam, que caminhava sozinho, com o olhar fixo nos pés. Jason o seguiu, com Mike à sua direita e Tyler alguns passos atrás. Ela viu Jason colocar a mão no ombro de Liam e empurrá-lo com força contra um arbusto. As folhas estalaram. A sacola caiu. Mike, rindo, esvaziou o conteúdo da sacola no chão.
livros, uma lancheira, um caderno. O caderno favorito de Liam. Tyler tirou o boné, jogou-o no chão e esmagou-o com o pé. Natalie permaneceu perfeitamente imóvel, ambas as mãos no volante. Seus olhos fixos na cena. Ela não teve nenhuma reação externa. Nenhum grito. Nenhum gesto. Nada. Mais dentro, uma tempestade com precisão milimétrica irrompeu. Seus batimentos cardíacos diminuíram. Sua respiração se aprofundou, como antes de uma missão. O antigo código de ativação dos seus reflexos de sobrevivência voltou ao lugar. Alvo identificado. Motivo estabelecido. Protocolo em andamento. Natalie abaixou ligeiramente os óculos escuros. Seu olhar passou pelas janelas sujas do carro. Jason. Mike. Tyler. Ela gravou seus rostos em sua memória. Ela ainda não sabia o que fazer. Mas uma coisa era certa. Pessoa não fez mal ao filho sem sofrer as consequências. Não enquanto ela estava viva. E Natalie Carter estava mais viva do que nunca. Essa sexta-feira, o céu estava nublado, como se ele sentisse que algo iria mudar. Natalie Carter chega à Austrália colher enferrujada 1 hora antes do previsto. Ela usava seu avental azul como sempre, mas seu olhar revelava uma concentração incomum. Acenou para os clientes fiéis, Bob, que sempre pedia seu café preto, a senhorita Evelyn, que comia sua torta de cereja em silêncio, e Pat, o ex-militar que estava lendo estrelas e listras todas as manhãs. Então ela se aproximou Brenda, sua colega com unhas pintadas de rosa-choque. Vou precisar que você me cubra por uma boa hora. Talvez mais. Brenda olhou para cima, surpresa. Você está bem, Nath? Sim. Só tenho uma coisa para resolver. Nem mais uma palavra. Mas em seus olhos, uma determinação fria. Brenda não insistiu no assunto. Natalie tirou o avental, dobrou-o cuidadosamente e colocou-o sobre o balcão. Pegou o casaco, colocou os óculos escuros e saiu sem olhar para trás. Tem 15h45. Estava estacionado em um beco lateral atrás do ginásio da Brookhaven High School. Era um lugar que os salva-vidas nunca patrulhavam. Isolado. Protegido por velhos contêineres de reciclagem e grama alta e sem aparar. O lugar perfeito para atacar alguém sem testemunhas. Ela desligou o motor do Chevrolet Impala. O tic-tac do motor esfriando interrompia o silêncio. Então ela ouviu. Primeiro, risadinhas. Gutural. Egocêntricas. Depois insultos. Olha ele está tremendo. Você quer que a gente te ajude a fazer xixi seu trapo? E então, um baque surdo. Algo estava caindo. Um corpo. Uma bolsa. E então a voz de Liam, estrangulado. Pare, por favor. Natalie abriu a porta. Devagar. Como se estivesse puxando o pino de uma granada. Ela caminhava lentamente, seus sapatos batendo no asfalto rachado. Seu coração não batia mais rápido. Sua respiração permanecia estável. Ela não estava com raiva. Ela estava em uma missão. Ela dobrou a esquina. Jason segurou Liam pelo colarinho, prendendo-o contra a parede do ginásio. Mike levantou o punho. Tyler ergueu o boné de Liam como um troféu. Natalie parou a 10 metros de distância. Ei! Os 3 garotos congelaram. Eles se viraram lentamente e viram uma mulher, uma figura magra, óculos escuros, imóvel como uma estátua. Jason estreitou os olhos. O que você quer, velha? Natalie deu um passo à frente. 1 passo. 2. Ela entrou no círculo. O chão estava coberto de papéis, a bolsa de Liam rasgada. Toque meu filho novamente, ela disse em um tom perfeitamente calmo, e eu prometo que você vai se arrepender de ter nascido. Mike caiu na gargalhada. Você quer que a gente fique com medo? De uma garçonete? Jason fez uma careta e, num movimento rápido demais para sua idade, tirou um pequeno canivete do bolso. Lâmina curta. Afiada. Desnecessariamente arriscada. Natalie nem olhou nos olhos dele. Ela se moveu. Em meio segundo, ela estava perto. Seu cotovelo atingiu o pulso de Jason, um estalo agudo. A faca caiu. Ele gritou. Ela se virou, agarrou o ombro dele e usou o peso do próprio corpo para jogá-lo de cabeça no chão. Mike, surpreso, tentou atacá-la. Péssima escolha. Ela o agarrou pelo colarinho, usou seu impulso contra ele e o jogou no chão com um giro poderoso. Ele rolou 2 metros, gemendo de dor. Tyler, petrificado, virou-se e tentou fugir. Ela só precisou esticar uma perna e segurá-lo no meio do caminho. Ele desabou. Com um movimento fluido, ela o imobilizou no chão, pressionando o antebraço contra suas omoplatas até que ele ficou imóvel. Silêncio. Total. Liam no chão, olhou para ela como se estivesse vendo a mãe pela primeira vez. Não a garçonete. Não a cozinheira. Lutador. Natalie se endireitou, alisando distraidamente o casaco.
Ela se aproximou de Jason, que estava encolhido segurando a mão quebrada contra o corpo. Ela se inclinou bem perto do rosto dele. Eu servi em 3 guerras. Já fui enviado para países cujo nome você nem conseguiria pronunciar. Enterrei irmãos de armas. E eu encarei a morte mais vezes do que você viu seus boletins. Ela olhou fixamente para ele. Você não é nada comparado ao que eu vi. Nada. Ela se endireitou e gesticulou protetoramente para Liam. E você não toca nisso nunca mais. Ela não gritou. Ela não insultou. Ela falou a verdade. Um aviso que não era uma ameaça, mas uma frase. Ela estendeu a mão para Liam. Ele a pegou tremendo, ainda em choque. Eles saíram do beco juntos, sob o olhar petrificado dos 3 garotos que pela primeira vez entendiam o medo. E Natalie, ao fechar a porta do carro, sabia que Nova não estava morta. Ela simplesmente se tornou mãe. Na manhã seguinte, Natalie vestiu seu uniforme de garçonete calmamente, embora sua mente estivesse tensa como um arco. Ela sabia que o que havia feito não passaria despercebido. Não se arrependia, mas esperava consequências. Por volta das 10h15, uma ligação da diretora Miller a chamou para a escola. Ela foi até lá sem dizer uma palavra, com o olhar gélido escondido atrás dos óculos escuros. Ao entrar na sala, tirou os óculos calmamente e sentou-se sem esperar que a convidassem. Miller, um homem de cerca de 50 anos, com um olhar severo e uma gravata muito apertada, fechou uma pasta bege com seu nome escrito em letras pretas. Senhora Carter, começou ele, o que a senhora fez é inaceitável. Existem regras, procedimentos. A senhora agrediu 3 estudantes em nossa propriedade. Eu deveria chamar a polícia imediatamente. Natalie cruzou os braços. Então faça isso. Por favor. Ele olhou para ela, surpreso com sua calma. Pegou o telefone, descou um número e hesitou. Quando estava prestes a apertar o botão para fazer a ligação, o telefone tocou. Ele deu um pulo. Sim? Sim, ela está aqui. Agente quem? Ah, muito bem. Eu entendo. Obrigada. Ele desligou lentamente com o rosto pálido. Sua arrogância havia desaparecido. Parece que você tem contatos poderosos. Natalie simplesmente deu de ombros. Não. Só pessoas que se lembram de mim salvando suas vidas. Há muito tempo. Miller se endireitou e fechou o arquivo. Os meninos serão transferidos para outra unidade. Nenhum processo oficial será aberto. E você não falará com ninguém sobre este incidente. Eu já disse tudo o que precisava, ela respondeu com serenidade e segurança. No caminho para casa, ela fechou os vidros do carro. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se livre. Não como uma mãe sobrecarregada, não como uma mulher apagada por dias comuns, mas como que ela sempre permaneceu no fundo, uma guerreira. Naquela noite a casa estava silenciosa. Liam estava em seu quarto, com fones de ouvido, a lição de casa pela metade. Mas algo havia mudado em seus olhos. Uma nova luz. Um profundo respeito. Enquanto Natalie preparava o jantar, ele entrou na cozinha. Mãe? Sim? Ele olhou para o chão por um momento e depois olhou para ela. E o que você disse a eles? Ela sorriu suavemente, mexendo uma panela. Nada que eles não merecessem ouvir. Ele hesitou. Você já foi um super-herói antes? Ela virou a cabeça para encará-lo. Seu olhar não era orgulhoso. Era honesto. Não. Eu era uma mulher treinada para sobreviver. E hoje sou uma mãe que não deixa ninguém te fazer de vítima. Ela secou as mãos, foi até o armário de cima e tirou uma caixa de metal velha. Liam a encarou intrigado. Ela abriu com cuidado. Dentro, um par de luvas de couro usadas para treinamento, um pequeno manual amarelado intitulado Disciplina e Defesa, uma corda de treinamento militar amarrada à maneira dos antigos campos de treinamento. A partir de amanhã, você vai treinar, um pouco a cada dia. Não para lutar, mas para se manter de pé. Liam estendeu a mão e tocou cuidadosamente nas luvas. Você vai me ensinar tudo isso? Sim, porque você é meu filho, Liam, e ninguém jamais vai te quebrar. Não até você aprender a se manter em pé. Não até você reconhecer o seu valor. Ele assentiu. E naquele simples movimento havia uma promessa. Meses depois, em um bunker remoto em algum lugar sob o escaldante deserto de Nevada, a luz forte de uma tela azul iluminou um rosto envelhecido, o diretor Silas Grant. Ele usava uma jaqueta preta sem insígnia, as mãos entrelaçadas à frente do corpo, olhando para um simples arquivo digital na tela. Assunto: Agente Nova, status atualizado. Localização: Little Rock, Arkansas. Nível de ameaça: inativo. Status: sob observação discreta. Índice comportamental: materno, sem sinais hostis. Observação extra:
Treina seu filho em habilidades de sobrevivência e luta. Ele releu lentamente a última frase. Então apertou o botão de pausa. No silêncio do bunker, apenas o zumbido dos sistemas de segurança ecoava. Um policial entrou. Jovem, bem vestido, mas nervoso. Diretor, devemos intervir? A ordem original dizia que ela deveria permanecer indetectável. O disfarce dela está meio descoberto. Grant permaneceu em silêncio. Então esboçou um sorriso quase imperceptível, olhando fixamente para a linha, e agora ela está formando outro. Ela não ressurgiu, respondeu ele. Ela só estava protegendo o que ama. Nada em seu comportamento indica um retorno às suas antigas funções. E além disso, ela merece essa paz. Ele fechou o arquivo, mas não sem acrescentar uma nota manuscrita confidencial. Não se envolva. Não se aproxime. Se for necessário contato, apenas autorização nível ômega. Então ele acrescentou, recomenda-se observação contínua. Filho, potencial latente. Reavaliar em 10 anos. O agente hesitou antes de fazer uma última pergunta. Você acha que ela pode voltar um dia? Grant se levantou. Caminhou lentamente até uma janela envidraçada com vista para o deserto. O sol poente lançava uma luz vermelha brilhante sobre as rochas áridas. A agente nova nunca deixou de existir. Ela dorme. Ela respira. E ela observa. Ele se virou para a tela, onde uma imagem congelada mostrava Natalie Carter ensinando Liam a dar um nó tático. Se um dia o mundo ficar louco o suficiente para ameaçar esse garoto, então sim, ela vai voltar. E quando esse dia chegar, reze para não se encontrar diante dela.